A edição de dezembro do Mensageiro Luterano chega trazendo a reflexão sobre a temática da IELB para 2023. O Advento e o Natal também estão presentes nas páginas da revista. Com o tema Voluntariado, conheça bonitas histórias de amor ao próximo através de projetos de congregações Brasil afora. No mês em que comemoramos o Dia da Bíblia, saiba mais sobre a Rádio Bíblia SBB, que testemunha e compartilha a palavra pelo mundo. Assine, leia e compartilhe a revista oficial da IELB. Bom dia, bem-vindos a este primeiro culto do ano de 2023. Com a graça de Deus chegamos até aqui e com as bênçãos dele nós continuaremos no ano em que se segue. Feliz 2023 também aqueles que nos acompanham pelo Facebook e depois acompanharão o nosso canal do YouTube. Nos preparamos para esse momento de culto, aqui na casa do nosso Pai, cantando o primeiro cântico deste culto, o cântico de número 38 do Inário Luterano.
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados do Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo pura e justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho, Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus, eu vos pergunto, é esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo como vosso único e suficiente Salvador, e que tendes o firme e o sincero propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, afirmai dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 111, que nós faremos de maneira alternada. Nós vamos ler os versículos ímpares e a congregação lerá os versículos pares. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis são todos os seus preceitos. Verdades são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela a prudência por todos os que praticam. Seu socorro permanece para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no
que nos criaste de forma maravilhosa e na encarnação de teu Filho, de forma ainda mais maravilhosa, restauraste nossa natureza humana. Concede que possamos estar sempre vivos naquele que se tornou igual a nós, através de Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. A congregação pode se sentar. Leitura do Antigo Testamento, palavra de Deus conforme o profeta Isaías, capítulo 63, do versículo 7 até o versículo 14. Isaías 63, 7 a 14. Ouçamos a palavra do Senhor. Celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo a sua compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias. Porque ele dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão. E ele se tornou o salvador deles. Em toda a angústia deles, também eles se angustiavam, e o anjo da sua presença os salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles, e ele mesmo lutou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos, lembrou de Moisés e disse: onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo, aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés? Onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como a um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o gado que desce aos vales para repousar, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim, guiaste o teu povo para adquirires um nome glorioso. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. E a leitura da Epístola, a palavra de Deus, conforme o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 7. Ouçamos a palavra do Senhor. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Assim termina a leitura da Epístola. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós ouviremos agora a leitura do Santo Evangelho, conforme registrado no livro de Mateus, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 23. Glórias a ti, Senhor. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe
e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Este é o Evangelho do Senhor. Glórias a ti, ó Cristo. Em resposta a essa palavra de Deus que nós ouvimos e cremos, nós confessamos a nossa fé conforme as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens, e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E do Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. A congregação pode se sentar. Nós cantamos o hino 49 em preparação para a mensagem. Pois veio o Criador.
Pode voltar uma slide, por gentileza? Isso. Quando aparece o triângulozinho ali, é um símbolo da Trindade. E em reverência à Trindade, a gente sempre se coloca de pé. Por isso, quando aparecer o triângulozinho, a gente já sabe que a gente se põe de pé. Tá bom? Que esse Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco durante o meditar da sua santa palavra, para acalentar os nossos corações com a salvação que vem do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar. No fim, no começo de cada ano, é extremamente comum vermos nos noticiários que os aeroportos, as rodoviárias, as rodovias estão cheias de gente viajando, não é? Alguns vão para visitar os familiares, outros para turistar por aí, conhecer outros lugares. E por causa dessa grande movimentação de pessoas nessa época, fica aquela preocupação de acontecer algo ruim no percurso, né, nas viagens. Por isso, um dos principais pedidos de oração nesse período é sempre pedido por proteção nas viagens, para que todos cheguem aos seus destinos sãos e salvos, com segurança. Na leitura do Evangelho de hoje, Mateus, ele nos convida a viajar com José, Maria e o pequenino Jesus. Mas essa não é uma viagem para visitar parentes, muito menos para turistar no Egito. É uma viagem que precisa ser feita às pressas, antes que seja tarde demais. O texto anterior relata a visita dos sábios do Oriente, os magos, até o menino Jesus, quando eles foram adorá-lo. Mateus conta que eles viram a estrela e partiram em viagem para adorar aquele menino, que seria o rei dos judeus. Porém, antes de chegarem até onde o menino estava, na casa onde ele estava, eles foram até o rei Herodes, o grande rei Herodes, para terem informações a respeito do novo rei que nasceu. Mas Herodes não estava esperando por essa notícia. Tanto que quando ele ouviu o que os sábios disseram, ele ficou perturbado, ficou alarmado e convocou os líderes judeus para saber deles, os estudiosos das Escrituras, onde esse tal rei deveria nascer. Os judeus então se lembraram do que o profeta Miqueias havia profetizado: ele nascerá em Belém de Judá.
Com isso, Herodes convocou mais uma outra reunião, só que agora uma reunião secreta, só com os sábios do Oriente, para saber o tempo exato em que aquela estrela havia aparecido para eles. E ao que tudo indica, eles responderam que já tinha praticamente uns 2 anos que ela havia aparecido. Guardem bem essa informação. Assim, Herodes mandou que eles fossem buscar mais informações, porque ele também queria adorar o novo rei. Depois disso, o texto nos diz que os sábios encontraram o lugar onde Jesus estava, eles se alegraram com grande e intenso júbilo, deram aqueles seus presentes, ouro, incenso e mirra, e em seguida foram até Herodes para informar onde o menino estava. Não é verdade? Não, eles não foram porque Deus os avisou em sonho para não voltarem à presença de Herodes. E foi assim que eles fizeram. Foram embora, seguiram o caminho de volta para a sua terra, sem passar por Herodes. Como é que Herodes ficou quando ele soube que ele tinha sido iludido pelos sábios e eles tinham ido embora sem falar com ele? O texto diz que ele ficou furioso, muito furioso, arretado, como vocês dizem, né? Arretado, pé da vida. Não só porque ele foi iludido pelos sábios, mas também porque alguém poderia tirar a sua coroa, tomar o seu lugar no trono e ser o rei. E vocês sabem o que ele fazia com toda pessoa que se opunha a ele? Ele mandava matar. Foi assim com o Antígono, que foi um dos seus rivais políticos, e mais 45 membros do partido opositor a Herodes. 46 pessoas já. Foi assim com João Hercano II, o chefe dos sacerdotes de Jerusalém, que ele considerava como pai. 47. Foi assim com Mariane, a sua amada esposa. 48. Foi assim com 3 de seus filhos. 51. Foi assim com um irmão. 52. Um irmão de sangue. E com diversos dos seus melhores amigos. Era o que Herodes sabia fazer de melhor. Todos eles foram mortos, simplesmente por se oporem a Herodes. O problema agora é que ele não tinha tantas informações a respeito desse novo rei de Deus. O que ele sabia é que ele tinha aproximadamente 2 anos, pelas informações dos magos, a respeito da estrela que apareceu, lembra? E que ele nasceu em Belém de Judá, conforme os sacerdotes disseram a ele. Ora, matem todos os meninos de Belém com menos de 2 anos, disse Herodes. Mas, Alteza, o seu filho tem menos de 2 anos e é de Belém. Não quero saber. É melhor ser o porco de Herodes do que filho de Herodes. Esse foi o registro de um escritor romano chamado Macróbio, feito lá no século IV depois de Cristo, se referindo ao infanticídio que aconteceu em Belém. Para Herodes não importava quem você era. Qualquer pessoa que ameaçasse tomar o seu trono era seu inimigo, deveria ser aniquilado. E é assim que nós embarcamos na viagem de José, Maria e Jesus para fugirem de Belém e se refugiarem no Egito. Se não fosse por um anjo de Deus que apareceu mais uma vez em sonho para José, para avisar para eles fugirem, Jesus teria sido morto
junto com o filho de Herodes e com tantos outros meninos. Mas ainda não era o momento de Jesus morrer. Esse relato do Evangelho de hoje me fez lembrar de duas histórias conhecidas. A primeira é de um outro José, José do Egito, lembra? Deus também falava com ele por meio de sonhos. E depois de muito perrengue, ele se tornou governador do Egito e trouxe a sua família para morar com ele no Egito, numa época em que a fome matava muita gente. Já na segunda história, o faraó do Egito era bem parecido com o rei Herodes. Não bastasse ele dominar todo o povo de Israel, o povo hebreu, ele ainda mandou matar todos os meninos hebreus após o parto. Mas, no primeiro momento, as parteiras não obedeceram a ordem desse rei, desse faraó. Assim como os sábios também não obedeceram a Herodes, né? E qual foi o resultado disso? O faraó mandou jogar todos os meninos no rio Nilo para morrerem afogados. Mas teve um menino que sobreviveu, não teve? Quem? Moisés. Sim, ele foi salvo daquele infanticídio egípcio graças aos seus pais, que o colocaram lá no cesto à beira do rio. Nesse sentido, o Egito, ele é considerado na história do povo de Deus também uma terra onde Deus providencia proteção, providencia refúgio ao seu povo em tempos de aflição, em tempos de crise, mostrando dessa forma que Ele cuida do seu povo. E Ele cuida de uma forma bem real. Ele coloca pais, Ele coloca cuidadores, pessoas que zelam pela vida de seus filhos, e filhos que zelam pela vida de seus pais e parentes. Mas esse cuidado paternal de Deus não está apenas lá na terra do Egito. Quando o seu povo saiu de lá para tomar posse da terra prometida, Deus seguiu demonstrando o seu cuidado àquele povo, o seu cuidado paternal, lá no deserto, em Canaã, quando eles chegaram na terra prometida, nos exílios do povo, enfim, em todos os lugares, Deus cuidou do seu povo. Ele sempre cuida do seu povo. Sabendo disso, a história não seria diferente com o seu unigênito filho, não é verdade? Tanto que Jesus foi em segurança para o Egito, ele ficou por lá cerca de 1 ano sendo cuidado pelos seus pais, e voltou para o Egito em segurança, depois que Herodes havia falecido. Tudo isso nos mostra duas coisas importantes. A primeira delas tem a ver com a história de Jesus. Pode até parecer coincidência que a história de Jesus tenha semelhanças com histórias de alguns dos personagens, dos nomes do povo hebreu, como José, Moisés. Só que isso não é mera coincidência. A história de Jesus é exatamente a mesma história do seu povo. Tudo que o povo de Deus passou, Jesus também teve que passar. Porque os acontecimentos do passado foram um tipo de preparação para o povo de Deus receber o próprio Deus na história. Dessa forma, Jesus é o novo povo de Deus, seguindo a mesma trajetória do seu povo no passado, para ser fiel, para cumprir aquilo que o povo não pôde cumprir. Nesse sentido, aquele texto de Hebreus 4,15 nos lembra algo semelhante.
Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Isso quer dizer que a história de Jesus é a história do seu povo, mas recontada e vivida de maneira perfeita, como deveria acontecer. Por isso, a minha e a sua história estão essencialmente ligadas à história de Jesus. E é por causa disso que o texto de Hebreus continua dizendo que Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. E se desde criança a história de Jesus é a minha e a sua história, então o que aconteceu com Jesus também vai acontecer na nossa vida. Nós vamos sofrer desde pequenos. Nós vamos carregar uma cruz e morrer por causa do pecado. Mas nós vamos o quê? Ressuscitar para uma nova vida, à semelhança de Jesus. Todas as pessoas serão ressuscitadas, incluindo José, Moisés, Herodes e tantas outras pessoas. Uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Agora, a segunda coisa importante que eu quero mencionar tem a ver com o cumprimento do que Deus diz. Porque o que Ele diz é para ser respeitado e cumprido. Da sua boca sai verdade e justiça, diz o Salmo. Deus disse aos sábios do Oriente para não voltarem a Herodes. Eles obedeceram. Por meio de um anjo, Deus disse para José, Maria e Jesus fugirem para o Egito. Eles obedeceram. Mais uma vez, Deus disse para aquela família sagrada voltar da terra do Egito. Eles obedeceram e foram para uma cidade chamada Nazaré. Nesse sentido, quando Deus diz que algo deve ser feito, é para que a sua vontade se cumpra na história. Não é à toa que Deus diz ao seu povo lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão, se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para tomar posse dela. E quando Deus promete que vai abençoar aqueles que ouvem a sua palavra, aqueles que fazem o que Ele ordena, os que escolhem a vida e o bem, Ele de fato abençoa. Ele dá vida. Ele permite que se multiplique. Mas o grande problema nisso tudo é que muitos questionam o porquê de Deus não ter protegido todas as crianças, como Ele fez no caso de Moisés ou no caso de Jesus. Por que tantos têm que morrer se Deus quer a vida e o bem de todos? Isso quer dizer que Ele não é bom? Já ouviram esse questionamento? E assim as pessoas se esquecem que a criação de Deus geme por causa do pecado. O pecado do próprio ser humano, da ausência de Deus nos corações de suas criaturas. Se esquecem que a maior causa do sofrimento no mundo é a maldade do próprio ser humano, que é mau desde a sua concepção, feito à semelhança de Adão. Não quer saber de Deus, não quer saber da sua vontade, muito menos das suas ordenanças para preservar a vida.
Se Herodes mandou matar todos os meninos de Belém, a culpa é de Deus ou é de Herodes? Se um pai ou uma mãe deixam de cuidar do seu filho, a culpa é de Deus ou dos pais? Se acontece um acidente durante uma viagem de fim de ano, a culpa é de Deus ou dos homens? Este é o problema do mundo. Nós não fazemos aquilo que deveria ser feito. E por isso nós sofremos. Por causa da nossa própria incapacidade de cumprir o que Deus exige de nós. De fazer o bem. De cuidar da vida. E alguns, além de serem incapazes, ainda são inescrupulosos. Fazem de tudo para prejudicar as pessoas que entram em seu caminho. Como no caso de Herodes. Outros acabam prejudicando famílias inteiras por descaso, descuido, provocando muitos acidentes que poderiam ser evitados. Quem dera, se todos nós tivéssemos se nós cuidássemos uns dos outros, assim como os pais de Jesus cuidaram dele quando ele era criança, né? Infelizmente, nós não conseguimos fazer isso o tempo todo. Mas cedo ou mais tarde, todos nós pagaremos. E não pensem que o exemplo de José e Maria é perfeito. Eles também falharam ao deixarem Jesus para trás numa festa de Páscoa, quando ele tinha apenas 12 anos. Só nos resta concordar que nos falta perfeição. A perfeição que Deus exige e que somente o próprio Deus é capaz de cumprir. E é exatamente por isso que o Novo Testamento foi escrito, para mostrar que em Jesus, o Deus menino, está o cumprimento de toda a palavra de Deus. Só no relato de hoje do evangelista Mateus aparecem 3 frases mostrando que Jesus é o cumprimento da profecia e da vontade de Deus. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Meus queridos, Jesus é o conteúdo das profecias. E mais que isso, Ele é o único capaz de cumprir o que Deus exige de nós. Quando adulto, Jesus falou com autoridade sobre a lei, a fim de mostrar que não há um justo sequer neste mundo que alcance a perfeição exigida por Deus nas obras da lei. Aquele que pensa que pode conseguir a vida eterna por seus próprios esforços, não conhece a Deus e ainda está sob o peso da lei, que condena a eterna perdição no inferno. Aliás, não há nenhuma diferença entre Herodes e a pessoa que pensa que pode se salvar pela prática de boas obras. Ambos estão sob a lei. Ambos pecaram e carecem da glória de Deus. Ambos precisam ser resgatados por Deus. Infelizmente para Herodes não tem mais tempo. Mas para mim e para vocês, ainda há tempo de conhecer a glória de Deus, da qual Paulo fala aos Gálatas. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Jesus
veio ao mundo para resgatar todos nós dos nossos pecados, do peso da lei que está sobre nós e nos levam à eterna perdição. Por meio da sua perfeita obediência a Deus, até mesmo sendo criança, ele satisfez as exigências da lei e cumpriu as profecias. Ele veio para recebermos a adoção de filhos e podermos chamar o seu Pai de nosso Pai. E o melhor, ele veio para mostrar qual é o desfecho da nossa história. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna de corpo e alma, à semelhança de Jesus. Esta é a herança que é dada a todos que se tornam filhos adotivos do Pai por meio do Santo Batismo, onde o seu Espírito Santo nos faz clamar Pai. Conta uma história já conhecida por muitos, que numa dessas viagens de fim de ano, uma senhora estava sentada numa poltrona lá da sala do aeroporto, quando ela começou a observar um menino, sozinho, quietinho lá no seu canto, rabiscando um livro de desenhos para colorir. Quando o embarque foi anunciado, um dos funcionários da companhia aérea colocou o menino lá na frente da fila para encontrar o seu lugar antes dos adultos. Logo em seguida, aquela senhora também entrou no avião e percebeu que o seu lugar era do lado daquele menino. Durante a viagem, a senhora começou a puxar conversa com aquele menino, e o que mais chamava a atenção daquela senhora é que ele não demonstrava estar ansioso, não estava preocupado com a vida. Até que uma turbulência bem forte começou a balançar o avião, e aquela senhora ficou desesperada, apavorada. Ela fechou os olhos e começou a orar, pedindo a Deus por proteção. Só que no meio da oração ela se lembrou do menino que estava do lado dela. Aí ela abriu os olhos para ver como ele estava. E para surpresa dela, ele estava bem tranquilo, colorindo ainda o seu livro de desenhos. Indignada, aquela senhora perguntou àquele menino: "Você não está com medo não, meu filho?" E o menino deu um grande sorriso e respondeu àquela senhora: "Não, senhora, não estou com medo, porque o piloto é o meu Pai." Meus amados, a nossa vida é uma longa viagem para a terra prometida por Deus ao seu povo, os novos céus e a nova terra. Para essa viagem, o nosso Pai providenciou tudo o que nós precisamos. Jesus é o avião que nos leva ao destino. A fé é a passagem que nos faz embarcar nessa viagem. A nossa poltrona é o batismo, que nos faz sentar e ter segurança durante o voo. O ar que nós respiramos dentro do avião é o Espírito Santo, que nos dá o fôlego de vida, de nova vida. Os comissários de bordo são os pastores, sempre dispostos a servir da melhor forma para que os passageiros façam uma boa viagem e sejam alimentados durante o voo com a Santa Ceia, o alimento que nos faz permanecer em segurança no voo. Quando os avisos luminosos aparecem e se acendem para fivelar os cintos, é porque vem a grande turbulência que nos faz ter medo. Muitas vezes nos faz querer desistir, se atirar do avião. Mas a turbulência não é motivo de desespero, porque nós sabemos que o piloto é o Pai do menino Jesus, aquele que nos recebeu como seus filhos adotivos.
Infelizmente, ainda tem gente que acha que vai conseguir chegar ao mesmo destino que o nosso, andando com as suas próprias pernas, ou então saltando do voo em queda livre diante de uma turbulência. Esses acabam seguindo seus próprios caminhos, por rebeldia, por não quererem aceitar Jesus Cristo. E assim eles deixam as alturas do céu para caírem direto nas profundezas do inferno. Porém, todo aquele que se arrepende diariamente, continuamente, e deseja seguir viagem no avião de Deus, em união com Cristo Jesus, a sua poltrona está reservada. Nada pode nos separar dessa companhia de Jesus, que promete: quem crer e for batizado será salvo. Nesse sentido, a única forma de se salvar é viajando na companhia do menino Deus, antes que seja tarde demais. É Ele que nos leva ao destino certo, e nas turbulências da vida Ele nos diz: não tenham medo, porque o meu Pai cuidou de mim e vai cuidar também de vocês. Ele está pilotando e tudo coopera para o bem dos seus filhos. Somos filhos de Deus, cremos que Ele é o nosso Pai. Somos família de Jesus e por Ele salvos da eterna perdição. Somos santificados pelo Espírito Santo e cremos que Ele nos guia nessa vida para clamarmos ao Pai, para fazermos a sua vontade e para preservarmos a vida dos que estão conosco até o último dia. Que nosso Deus proteja e cuide de cada uma das suas viagens, e principalmente na viagem rumo à vida eterna, a fim de todos nós chegarmos aos nossos destinos, ou ao nosso destino, sãos e salvos, como Ele mesmo prometeu. As turbulências vão passar, a verdadeira vida vai começar. Enquanto isso, cuidemos uns dos outros como o Pai cuida de cada um de nós. Em nome do menino Deus, o nosso Salvador. Amém. Coloquemos de pé e cantemos o ofertório.
e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos o que o Salmo 56 nos diz: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. A congregação pode se sentar, e durante o cantar do hino 376, as ofertas poderão ser colocadas aqui diante do altar, no gasofilácio. Pai, sem
neste momento em que nós queremos falar com o nosso Pai em oração, nós temos alguns agradecimentos. O Seu Messias agradece pela sua filha Andresa. O aniversário dela foi dia 26 de dezembro, né, Seu Messias? Sim. Está de parabéns. E a Nina, ela agradece pelo ano maravilhoso de 2002 e todas as conquistas de nossa igreja. Nós faremos esses agradecimentos na nossa oração. E algumas súplicas. A Pâmela suplica pela sua família, a mãe, Dona Du, Gabriela e o Gabriel, que no dia 4 retornarão para Bauru, né? E pede por proteção e segurança na volta para casa. A Flávia pede pela sua mãe, a Dona Isabel, Maria Isabel, pela sua saúde. Está reagindo ao tratamento, mas ainda está internada, né? Vamos incluí-la na nossa oração. O Seu Messias pede pela sua mãe, a Maria Alves, pela vida dela. Também pede pelo Brasil, pela posse do novo presidente da República, que acontecerá hoje. E a Nina também pede pelo novo governo que inicia, que seja com paz e amor no Brasil, né? Tudo isso nós incluiremos na nossa oração. E aqueles que puderem, se coloquem de pé, nós vamos orar. Todo-Poderoso Deus, nosso Criador e Redentor, Tu sempre és o mesmo, e a Tua graça para com os seres humanos nunca falha. Damos-Te graças, adoramos-Te e bendizemos-Te nesse começo de ano. Durante o ano passado, Tu nos sustentaste com a Tua poderosa mão. Cobriste a nossa vida com inúmeras bênçãos e também a nossa igreja com inúmeras bênçãos. Fizeste com que houvesse paz entre nós. Deste-nos saúde e o pão para cada dia. Protegeste contra todos os perigos os nossos lares e a nossa vida. E permaneceste entre nós com a Tua santa palavra, ó Senhor. Não somos dignos de todas essas bênçãos que concedeste aos Teus servos. Se olhasses para os nossos pecados, de maneira nenhuma poderíamos subsistir diante da Tua face. Tu, porém, foste gracioso e misericordioso. Esqueceste as nossas transgressões por amor ao Teu nome. Glorificamos-Te por teres mandado a nós o Teu Filho unigênito, Teu amado Filho Jesus Cristo, o nosso único Redentor, pois pela obra que Ele realizou, nós temos salvação. Aceita, portanto, a nossa gratidão por teres sido tão misericordioso conosco, ano após ano. Deste-nos tempo para que o Espírito Santo criasse a fé e nela nos mantivesse. Tem misericórdia de nós, Senhor, bondoso Deus, e concede que comecemos o novo ano com uma nova vida. Livra-nos da culpa, do poder e do domínio do pecado. Governa-nos com o Teu santo e gracioso Espírito. Anima-nos no caminho da justiça para que em nossa vida cristã possamos seguir um novo rumo. Convence-nos da rapidez do tempo, da certeza da morte e da Tua vinda para o juízo final. Mostra-nos que não permaneceremos para sempre nesta terra, a fim de dirigirmos a nossa atenção e a nossa esperança para a cidade eterna, onde Tu, ó Deus, estás preparando um lugar para os Teus filhos. Ajuda-nos a buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, armazenando para nós tesouros que a traça e a ferrugem não podem corromper, nem os ladrões podem roubar. Concede-nos a graça de vigiar e orar, para que, como cristãos amados por Ti, louvemos-Te com santidade de vida e estejamos sempre preparados para Te receber
dizer quando vieres para julgar os vivos e os mortos. Amado Senhor, nós lembramos da vida da Andressa, a filha do seu Messias, pelo aniversário dela no dia 26 de dezembro. Nós lembramos também com a Nina pelas maravilhosas conquistas e bênçãos da nossa igreja no ano de 2022. Suplicamos-te em favor da família da Pâmela, a minha família, a Dona Du, a Gabriele, o Gabriel, pela proteção e segurança na viagem que voltam para casa, que acontecerá no dia 4. Pela Dona Isabel, nós te suplicamos, restabeleça-lhe a sua saúde. O Senhor Messias também pede pela vida de sua mãe, Maria Alves. Lembramos do nosso governo, do nosso país, que hoje terá a posse de um novo presidente da República. Que seja um tempo de paz, de amor, de harmonia entre brasileiros. Que seja o Brasil e todas as lideranças governadas por Ti, para governarem com justiça, com honestidade e em favor dos brasileiros. Ó Pai Celestial, conduze-nos com toda a humanidade sob a Tua graciosa proteção através deste novo ano de 2023. Deixa-nos experimentar as Tuas constantes e sempre renovadas bênçãos. Concede paz à nação, saúde ao nosso corpo e alegria à nossa alma. Derrama as mais ricas bênçãos sobre nós e sobre todas as pessoas. Ajuda-nos a vencer os prazeres transitórios e prejudiciais deste mundo e a cumprir com fidelidade os nossos deveres diante de Ti. Dá-nos paciência para suportar as tribulações e aflições que este novo ano nos reserva. Conforta-nos na tristeza. E se for este o nosso último ano de vida nessa terra, concede-nos que possamos partir daqui com fé em Cristo Jesus, chegando ao céu, onde o descanso é eterno e a paz nunca acaba. Por Jesus Cristo, o menino Deus, o nosso Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Ainda de pé, nós começamos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia. O Senhor seja convosco. O teu Espírito, levantai os vossos corações, levantemos ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazemos.
que não podemos ver. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra são cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morreu pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morreu pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Amém. A congregação pode se sentar. Digno e bem preparado para participar da Santa Ceia é todo aquele que confia nas palavras de Jesus. Dado derramado
para a remissão de pecados. Todos aqueles que creem nessas palavras e creem que Cristo está aqui com o seu corpo e o seu sangue para ser comido juntamente com o pão e o vinho, é bem-vindo a participar desta ceia. E aqueles que ainda não são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mas que têm o desejo de participar do sacramento, nós pedimos que conversem com o pastor do nosso culto, para que recebam a devida instrução e possam participar em comunhão e em concórdia de doutrina com os demais. Enquanto a ceia é distribuída, nós ouviremos alguns cânticos. Eu peço, por gentileza, para que Flávia e Pamela venham primeiro, para que depois os cânticos sejam projetados e colocados. Bem-vindos à ceia do Senhor. Não são membros daqui da igreja, mas apenas para participar um dia, aí como ele vai explicar, podendo fazer um experimento, porque não chamam pessoas de denominação.
coloquemos de pé e agradeçamos ao nosso Deus cantando Nunc Dimittis. Senhor, agora seres em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor seja convosco e com o teu Espírito. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. A congregação pode se sentar. Cantamos o último cântico deste culto, 53 do Inário Luterano, e logo após nós teremos os avisos comunicados da vida da igreja. Através de mais um ano.
Muito bem, bom dia àqueles que eu cumprimentei no início. Feliz 2023. Agora com as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Começando 2023, caminhando nos caminhos do Senhor, né? Isso é maravilhoso. Temos alguns comunicados. O primeiro deles é que nessa próxima semana eu entrarei de férias. Serão 2 semanas de férias, do dia 3 até o dia 16 de janeiro. Então, nesse período, o celular da igreja não ficará comigo. O celular ficará sob posse da nossa presidente, a Maria Nina, né? Então, qualquer coisa que vocês tiverem que comunicar, vocês digam lá, é ela que vai responder e, se for urgente, ela que vai entrar em contato comigo para que eu possa então relaxar um pouquinho, tá bom? Depois das minhas férias, dessas 2 semanas, eu começarei a viagem ao interior de Pernambuco. Dia 16 à noite eu vou sair daqui às 9h30 de Recife, chegarei às 7h20 da manhã lá em Oricuri, dia 17, para visitar alguns membros de lá. Depois, dia 18, eu vou para Arco Verde. Dia 19 eu vou para Saruá. Do dia 19 eu chego à noite lá, fico dia 20 em Saruá. Dia 21 eu vou para Belo Jardim. Depois, dia 22 eu vou para Caruaru, fico lá dia 22 e 23. E no dia 24 então eu retorno e aí eu começo as atividades aqui novamente, como fazendo os cultos, oficiando os cultos, preparando liturgias, mensagens e atendendo vocês também. Então serão 3 semanas que eu ficarei fora, né, praticamente. 2 por causa das férias e 1 por causa das visitas no interior. Mas nessas 3 semanas vocês não ficarão desamparados. Terá culto de leitura e oração. Os diáconos estão preparando os cultos para que seja feito da melhor forma. Haverá músicos, então aí para auxiliar os diáconos, né? Então dia 8, 15 e 22, cultos às 9 horas, como costume da congregação, tá? E até o dia 29 deste mês de janeiro, nós estamos recebendo inscrições de novos de pessoas que querem se tornar membros da igreja. Nós já temos o Luciano e a Julieta inscritos, né? Mais 2 pessoas também, não são 4. E até o dia 29 nós faremos as inscrições. Depois disso, então, nós faremos os estudos, conversaremos um pouquinho e acredito que em abril a gente já esteja aí na época de Páscoa, faça a profissão de fé de vocês, tá bom? Então, até o dia 29, se conhecem alguém que queira conhecer a doutrina luterana, queira conhecer um pouco mais a respeito das Sagradas Escrituras, inscrição até o dia 29. Alguns envelopes também estão ali, envelopes nominais com o nome dos membros. Acredito que todo mundo já pegou aqui, né? Mas a gente sempre vai lembrar que a partir deste ano, todos os membros farão as suas ofertas por meio do envelope com o nome. E esse envelope será colocado no gasofilácio, a tesoureira vai pegar o envelope, vai marcar a oferta, né? Janeiro, fevereiro, para que a gente tenha um cuidado maior a respeito da organização das ofertas, e depois o envelope será devolvido para a pessoa. Será um envelope só para todo mundo, tá bom? Sem mais recados, eu me despeço de vocês na saída, desejando um abençoado 2023, na companhia do nosso Salvador Jesus Cristo.